preço do Bitcoin caiu muito. E daí, eu pergunto para vocês, e daí, o que isso importa para quem acumula por longo prazo? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre, obviamente, o preço do Bitcoin que caiu, né? Agora eu acabei de olhar, está em US$ 102. Na verdade, esse vídeo eu ia gravar quando o Bitcoin ele tinha caído de, eu nem lembro direito, foi de 100, 120, 120 e pouco para 115, eu acho que o pessoal ficou falando, falando. E agora de novo ele subiu e caiu de novo, entendeu? E o pessoal que trata Bitcoin como investimento, na minha opinião, fica fazendo, se aproveitando disso e fazendo as pessoas, confusão na cabeça das pessoas, as pessoas ficarem com medo, qual é a hora de comprar, qual é a hora de vender. Inclusive hoje mesmo de manhã eu vi um post de um canal que eu assisto, que é Discípulo de Satoshi o nome. E ele compartilha o mesmo pensamento que eu e que muitas outras pessoas, que tu não deve focar no preço, tu não deve focar tu não deve focar no preço atual, e sim na quantidade de satoshi. Na minha opinião, tu nem deve focar no preço, e sim no que o Bitcoin é como protocolo, no que ele é como proposta. Porque, como diz no próprio protocolo, e como o Daniel Fraga já falou, se eu não me engano, nem sei se ele já falou, mas enfim, o Bitcoin ele não nasceu, ele não foi criado com a proposta, com o objetivo de deixar as pessoas ricas, de fazer as pessoas enriquecerem com a valorização. Ele foi criado para dar liberdade para as pessoas, que elas possam movimentar e fazer o que bem entender com o seu próprio tempo de vida, né, com seu dinheiro, com a sua moeda, na verdade, né, porque dinheiro é reserva de valor, se bem que o Bitcoin pode ser tanto dinheiro quanto reserva de tanto moeda quanto reserva de valor, né? Enfim, ele foi criado para dar liberdade para as pessoas em poder usar o tempo de vida delas que elas trabalharam e converteram em moeda, né, em dinheiro, da forma que elas quiserem e sem manipulação do Estado, sem manipulação de políticos vagabundos e sem manipulação de de amigos vagabundos dos políticos, né, das empresas, dos bancos centrais, enfim, dessas pessoas que são funcionário pública de alto escalão que, ou até mesmo privado, né, que se beneficiam com a impressão do dinheiro, né, com o monopólio da impressão de dinheiro que eles têm. Então, eu quero dizer isso para vocês, que o Bitcoin, não esqueçam que o Bitcoin ele foi criado para dar liberdade e não para enriquecer. Só que, consequentemente, quando se tem mais liberdade com o dinheiro, com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio tempo de vida, se tu saber administrar, se tu saber aonde colocar, tu consequentemente na verdade pode enriquecer caso tu estude e saiba fazer as escolhas certas e ao longo da vida, né, com o teu dinheiro, para que ele possa crescer, né, e se multiplicar e tu ter uma segurança a mais, um conforto a mais, né? Mas como o próprio Padre Fábio de Mello já falou, né, a gente tem que ter dinheiro, no caso, o que as pessoas chamam de dinheiro, na verdade, moeda, né? Só que o Bitcoin pode ser tanto dinheiro quanto moeda, né? Na verdade, ele pode ser tanto reserva de valor quanto moeda, né? Reserva de valor e o dinheiro e a moeda, elas são duas tecnologias diferentes. Eu me embaralhei um pouco, mas é isso. A moeda basicamente foi criada para facilitar as trocas voluntárias, né? Porque tudo pode ser trocado pela moeda e a moeda pode ser trocada por tudo. E a reserva de valor foi criada para manter o poder de compra ao longo do tempo, né? E assim, eu esqueci o que eu estava falando, eu me perco muito rápido. Então, assim, continuando sobre a queda do Bitcoin. Não se preocupem com isso, não fiquem assistindo. Como eu falei, até vi um post do canal Discípulo de Satoshi. Se vocês quiserem, podem pesquisar aí, que foi hoje, dia 7 de novembro, que ele postou, se eu não me engano. Acho que foi hoje de manhã que eu vi, se eu não me engano, foi hoje, 7 de novembro. Que ele fala justamente isso, para não acompanhar esses canais que ficam fazendo alarme, para não acompanhar quem fica falando, ah, esse vai ser o topo, esse vai ser o fundo, isso, aquilo, até porque o próprio Dove do canal Bitcoinheiros, né, ele já falou,
que não existe topo para o Bitcoin porque não existe fundo para que o Bitcoin, como é que ele falou? Eu até tenho anotado aqui, deixa eu olhar aqui na galeria, peraí. Ah, mas eu acho que eu apaguei esse celular. Tá nesse que eu tô gravando, não vai ter como olhar. É, eu apaguei. Mas se eu não me engano, mais ou menos assim, ele fala, moe- é, o Bitcoin não tem topo porque a moeda fiduciária não tem fundo, entendeu? Enquanto eles continuarem imprimindo, vai ladeira abaixo e o Bitcoin, por não poder ser criado mais, né, por não poder ser impresso mais, ele vai, por ser escasso e as pessoas quererem, né, ele vai elevar o preço dele, que no caso é a desvalorização da moeda fiat. Então, não se preocupem com o preço, mesmo que tu tenha comprado num valor mais alto e agora ele está em US$ 102, se tu comprou num valor um pouco mais alto, não se preocupa porque de 4 em 4 anos é, tem um halve, né? Seguindo a linha, seguindo o que está no protocolo, e a cada vez que corta a emissão de, das quantidades de Bitcoin, ele vai subir, né, cada vez mais, porque ele é escasso e as pessoas vão querendo mais, entendeu? Oferta e demanda, enfim, eu já repeti isso aí, tô sendo redundante aqui no vídeo. Mas resumindo, esse vídeo aqui é para dizer que não importa se o preço caiu, não importa se ele subiu, porque quer dizer, a minha opinião, né, não que tu deva seguir, mas a minha opinião é que tu deve, deixa eu ver como é que eu posso explicar para vocês, para até quem não conhece nada de Bitcoin entender. Na minha opinião, tu deve comprar Bitcoin só aquilo que tu não vai mexer ou não vai precisar daqui no mínimo uns 10 anos, 20 anos. Eu penso dessa forma, né? Para mim, comprar Bitcoin hoje é a mesma coisa que ter comprado terreno antigamente, que era mais barato, né? Que o real era 1 para 1 com dólar e não tinha tanto de real em circulação. E, obviamente, por não ter tanto real em circulação, o poder de comprar era maior. E, e fazendo a comparação, do mesmo jeito eu vejo o Bitcoin. Hoje em dia, tu comprar Bitcoin é tu comprar terreno antigamente. E as pessoas que compravam terreno antigamente, elas não colocavam o dinheiro ali, depositavam um determinado valor numa terra para vender daqui 5 meses. Elas não ficavam pensando, será que daqui 5 meses vai estar valendo mais ou vai estar valendo menos? Será que daqui 5 meses vão ter construído alguma coisa para valorizar e eu poder vender? Ou vai vir, sei lá, vão mexer, desmatar aqui, vai desvalorizar, enfim. Não, as pessoas compravam e tinham essa noção de que levava alguns anos para o valor do terreno subir. Então, para comparar com algo que é mais na realidade das pessoas, eu comparo com isso. Tu tem que comprar Bitcoin, só colocar em Bitcoin o valor que tu não vai precisar daqui no mínimo, para daqui no mínimo por 10 20 anos, entendeu? Que seja 5 anos, mas que pelo menos não seja 5 meses, que não seja um ano, entendeu? Pra gente não ficar ansioso, não ficar preocupado, entendeu? Porque as pessoas só ficam preocupadas com o dinheiro que elas colocam em determinada coisa, mesmo que não seja o Bitcoin, caso elas não possam perder aquele valor. Lógico que ninguém quer perder o valor que coloca em uma determinada coisa, né? Mas é uma medida de segurança, né? De organização financeira. Então é isso, o preço do Bitcoin caiu e eu concordo com o cara lá que tem o canal Discípulo de Satoshi, que tu não tem que ficar se preocupando, tu não tem que dar ouvido para esses canais que, principalmente os sensacionalistas, né, que falam, meu Deus, venda tudo agora, é o fim do Bitcoin, não sei o quê. Para mim, esse pessoal que, sendo grande ou pequeno, que fazem capas alarmistas sobre o Bitcoin, né, para gerar clique, né, para gerar dinheiro para eles, uma renda em dólar, né, eles estão certos de fazer a renda em dólar, mas eu não acho eu não acho bacana o jeito que eles da forma que eles fazem as pessoas clicarem no vídeo, né, assistirem. Lógico que assim, como eu tô lendo as 48 leis do poder, né, e o poder ele é a moral. E
ter uma visualização ali, ter uma influência, é um tipo de poder. As pessoas te escutarem, né? Tu tem ali um certo poder de influenciar. Mas, na minha opinião, essas pessoas que ficam fazendo capas alarmistas, na minha opinião, só atrapalham as pessoas que querem entrar, né? Mas também, assim, cada um tem que ser responsável por si mesmo, né? E não ficar só confiando no que os influenciadores de Bitcoin sejam os que são maximalistas, ou seja, os que tratam como um investimento, né? Não tem que confiar cegamente. É os princípios, é como as pessoas falam. As pessoas que eu assisto falam, tem que estudar, não tem que confiar, tem que verificar, né? As pessoas falam, tem o João Trem que eu assisto, eles falam, não confie até em mim mesmo, não confie no que eu tô falando, no que eu tô falando. Ele fala, vocês não precisam confiar no que eu tô falando, é só vocês verificarem. Qualquer pessoa pode entrar aí no Google ou em qualquer outro buscador da preferência de vocês e pesquisar aí o white paper do Bitcoin, tem o site bitcoin.org, tem outros sites, né, que tem o white paper do Bitcoin, que é basicamente 9 páginas que explicam, né, 9 páginas que explicam como é que o Bitcoin funciona, como funciona a segurança, como funciona a descentralização, como funciona é, a gravação das transações na blockchain, tudo, entendeu? Então, assim, isso que é o bacana do Bitcoin, né? E dos projetos, né? Que são de código aberto, né? Que são open source. Open source significa código aberto, né? É porque qualquer pessoa pode ir lá e verificar o que foi criado, entendeu? Não é que nem aplicativos de empresas que são privadas, né? Que tu não sabe o que se passa ali dentro, entendeu? Eles dão uma garantia ali nos termos, só que tá na mão deles, eles podem fazer o que eles quiserem, não tem como as pessoas verificarem. Mas então é isso. Basicamente é isso. Aproveitem que se tu tem dinheiro aí, tá com dinheiro sobrando, aproveita para comprar mais um pouco de Satoshi, guarda bem, faz o backup das tuas chaves, né? Das tuas 12 ou 24 palavras, anota em lugares mais resistentes do que uma folha de papel, treina bem treina a recuperação, né, para te gravar a passphrase, né, pode ser a 13ª palavra, se for 12 palavras a tua seed, ou se for de 24 palavras a tua seed, ser a 15ª, né? E enfim, é só comprar e esperar, entendeu? E continuar e ter em mente o que está escrito ali no protocolo e não ficar ligando para essas pessoas que ficam falando, o topo vai ser tal em tal valor, o topo vai ser no final de 2026, vai ser no início ali de 2027, agora caiu, tem que vender tudo porque agora já vai subir, vai ter que comprar, entendeu? Eu, eu não gosto de levar o Bitcoin dessa forma, mas as pessoas que gostam também, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, né? Cada um faz o que acha melhor para si. Tem um negócio que o Renato Amoedo já falou, né, que parece que, se eu não me engano, é arrogância fatal, né? Que é a gente achar que a gente sabe o que é melhor pro outro, né? Pode ser que pode ser e existem pessoas que ficam comprando e vendendo Bitcoin, né? Que é a arbitragem, né? E conseguiram acumular muito mais Bitcoin, né? Só que, como eu não sei, só que esse negócio de arbitragem, a pessoa, assim como tudo na vida, ela tem que estudar, não é uma coisa simples, né? Arbitragem é tu comprar o Bitcoin ou qualquer outra coisa em um lugar que é mais barato e vender onde está um pouco mais caro, aí tu ganha na diferença que tu vende, né? É basicamente isso. Só que com criptomoeda, né? Ou até mesmo com Bitcoin, é um pouco mais difícil, tem que ter muito mais estudo. Dá para fazer? Dá para fazer, não é impossível, só que é mais arriscado, tem retorno maior, né? Para quem sabe fazer a curto prazo, só que é mais arriscado. Aí vai de cada um ver o que é melhor para si. Mas então é isso, não tem mais o que falar. O preço do Bitcoin caiu, eu não estou preocupado, eu não fico estressado com isso, eu não fico sem dormir, não fico agoniado nada, porque na minha cabeça é isso. O que eu comprar é para me mexer daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, sei lá, depende. É como o Renato 3 já falou, eu vi um corte dele falando,
Eu acho que ele falou brincando, né? Foi só um corte que eu vi, eu não sei o contexto. Ele falou, eu só troco meus bitcoins por terra soberana ou por bomba atômica, né? Que ele fala. Mas é isso. Não tô incentivando também. Só, enfim, foi só um comentário de um short que eu vi do Renato 38, do Renato Amoedo. Então é isso. Falou, pessoal. O show acabou, idiotas!